Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal literário. Eu sou o Lee e se você gosta de histórias com final feliz, é melhor ir assistir um outro vídeo. Hoje falaremos sobre Desventuras em Série, uma série de 13 livros escrita por Lemony Snicket, um pseudônimo do escritor norte-americano Daniel Handler. O pseudônimo surgiu quando Daniel Handler precisou escrever umas cartas para organizações de extrema-direita para fazer uma pesquisa sobre um livro que ele estava escrevendo na época. Daí já dá para entender que Desventuras em Série, embora tenha sido escrita para um público infantil, está recheada de mensagens subliminares. E somente um leitor muito atento vai conseguir descobrir essas mensagens. Handler, na verdade, não estava nem um pouco interessado em ter um livro voltado para crianças como seu primeiro grande romance. Ele só começou a cogitar essa hipótese depois que ele recebeu da editora HarperCollins a rejeição de um dos seus manuscritos, o manuscrito do livro The Basic Eight. The Basic Eight era um romance adulto, mas aí juntamente com essa rejeição veio uma carta da editora dizendo que ela estava interessada em contratar um escritor voltado para o público infanto-juvenil. E aí ele falou, mas eu não tenho prática com o público infantil. Os romances e os manuscritos que eu tenho até agora são todos voltados para o público adulto. A editora HarperCollins sugeriu então que ele escrevesse um livro que ele gostaria de ter lido quando ele tinha mais ou menos em torno de 10 anos. Handler tinha então um manuscrito gótico, bem humorado, voltado para adultos. E foi a partir desse manuscrito que ele foi adaptando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E finalmente no dia 30 de setembro de 1999, o primeiro livro da série, The Bad Beginning, O Mau Começo, foi lançado nos Estados Unidos. O livro, então, vai contar a história de 3 crianças, Violet, Klaus e Sunny. Violet Baudelaire tem 14 anos e é considerada uma das maiores inventoras do seu tempo. As engrenagens e alavancas do seu cérebro começam a funcionar a todo vapor quando ela pega uma fita de cetim que ela tem amarrada no seu vestido e, com ela, amarra seus cabelos, tirando eles da frente dos seus olhos. E aí todo mundo sabe que ela está inventando alguma coisa naquele momento. Klaus Baudelaire tem 12 anos, é o irmão do meio, usa óculos gigantescos que podem dar a impressão de que ele é um amante dos livros. Impressão corretíssima. Ele não somente gosta de ler, como ele tem uma capacidade impressionante de armazenar tudo o que ele lê na sua memória. Finalmente nós chegamos a Sunny. Sunny Baudelaire é a caçulinha. Ela tem apenas 3 aninhos e 4 dentinhos afiados que estão prontos a atacar a qualquer momento. Tudo dava muito bem na vida dos irmãos Baudelaire. Eles viviam com seus pais em uma mansão, uma cidade gigantesca, mas bastante poluída. Até um dia que eles resolvem ir à praia de Sal. Lá elas recebem a notícia, através de um banqueiro amigo da família, o Sr. Paul, que os pais morreram em um grande incêndio. E esse incêndio também destruiu toda a casa deles. Eles ficaram completamente sem nada. Como os irmãos ainda são menores de idade, eles precisam ser cuidados por um parente. E o parente mais próximo que eles têm é o Conde Olaf, que mora do outro lado da cidade. Eles vão então morar com o Conde Olaf, que é um ator de teatro, muito malvado e aficionado por imagens de olho. A casa dele é repleta de olhos, tem olhos em todas as partes. Inclusive ele tem uma tatuagem no calcanhar de um olho também. Lá os meninos vão ser bastante maltratados e a série de desventuras começa. Conde Olaf está mais interessado, na verdade, na fortuna dos jovens Baudelaire. E ele vai fazer a pior das maldades para conseguir colocar a mão nesse dinheiro. Os meninos ainda contam com a ajuda da juíza Strauss, uma vizinha do Conde Olaf, que tem uma biblioteca gigantesca na sua casa. A maioria dos livros de jurisprudência, é claro. Mas ela também tem outros títulos na sua biblioteca. E ela é uma mão na roda para todo o desenrolar dessa história. Sobre o livro, ele cumpre a promessa de não ter um início feliz, de não ter um final feliz, e dos acontecimentos felizes no miolo da história serem pouquíssimos. Uma coisa que eu também achei muito interessante é que o autor ele tenta o tempo todo nos convencer a largar o livro. Ele vai dizendo coisas do tipo, olha, talvez esse seja um bom momento para você largar esse livro e ler alguma outra coisa que te deixe realmente feliz. Porque os próximos acontecimentos não vão ter nada de felicidade na vida dos irmãos Baudelaire. E é claro, eu como curioso que sou, quando vejo essas coisas me instiga. Então, de certa forma, esse recurso funcionou para mim. Aliás,
Falando do autor, ele é um tipo de uma personagem indireta. Ele é uma espécie de detetive. Ele que está responsável por investigar a vida dos irmãos Baudelaire e saber direito o que aqui aconteceu naquele incêndio, quem foi que ocasionou aquele incêndio, enfim. Ele que está pesquisando tudo isso. E ele vai se comunicar muitas vezes com o leitor durante o livro. Às vezes, inclusive, dando sua própria opinião a respeito dos acontecimentos da história. A linguagem é bem simples de ler e o livro, como vocês podem ver, é fininho. Dá tranquilamente para você ler em um dia. Sobre o livro físico, ele foi publicado pela Companhia das Letras. Como eu falei para vocês, foi lançado nos Estados Unidos em setembro de 1999, mas aqui no Brasil só chegou em 2001. Ele tem esse formato mais pocket, é um livro bem pequeno. Peguei aqui um outro livro para vocês darem uma comparada aí com os tamanhos e olha, praticamente 1 centímetro de diferença dos dois livros, né? De tanto na altura quanto na largura. Deixa eu mostrar para vocês a capa. Bom, a capa tem essa ilustração de Brent Hellquist, com a aplicação de verniz sobre ela apenas. Uma capa bem simples. O acabamento, diagramação, tamanho de fonte, coloração amarelada das páginas são perfeitos. Eu amo página amarelada, né, como vocês sabem. A primeira página de cada capítulo tem uma ilustração relacionada com a história. E na última página... Isso daqui não vai acontecer somente nesse livro, mas na última página, o Lemony Snicket ele deixa uma carta ao amável editor, não é aos leitores, mas enfim, tá aí, né? Você acaba lendo, falando sobre os acontecimentos do próximo livro. Isso é bem legal, porque já deixa você naquela vontade de ler o próximo livro. Bem, então é isso. Caso você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like lá embaixo, deixar o seu joinha, compartilhar e comentar o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Falando em redes sociais, nos sigam nas redes sociais, o endereço está aqui embaixo, é só colocar literário em qualquer rede social que você consegue nos achar. Gostaria de agradecer os comentários do vídeo anterior, amei ter recebido cada um deles. Sim, não poderia deixar de falar que chegamos finalmente aos 200 inscritos no canal. Muito obrigado, só tenho a agradecer a cada um de vocês. As palavras que eu tenho recebido também de incentivo para continuar fazendo os vídeos e falando sobre os vídeos. Muito obrigado mesmo, galerinha. Então é isso, um ótimo domingo para vocês, uma excelente semana. Abração, tchau!